Assim como nas Olimpíadas, a vida é uma grande competição e só vai ganhar medalha quem estiver muito bem preparado. Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Eu estou gravando esse vídeo um dia após a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, que esse ano está acontecendo em Paris. Obviamente, como já era esperado, a cerimônia foi lindíssima, muito artística, coisas que juntaram o tradicional da cultura francesa com o moderno, delegações extremamente bem organizadas. Aqui a gente não vai falar sobre o uniforme da seleção brasileira, deixa esse papo para outro momento, mas foi uma cerimônia lindíssima, foi um evento muito bonito. Eu não sou uma pessoa muito ligada em esportes, mas existem algumas modalidades dos Jogos Olímpicos que eu gosto bastante, eu gosto de acompanhar, como por exemplo ginástica artística, salto ornamental, ginástica rítmica, coisas que trazem, ao meu ver, uma beleza muito grande. E eu sempre fico muito abismado de ver o desempenho daqueles atletas, de ver toda a força que eles utilizam na musculatura, por exemplo, quando se penduram lá naquelas argolas ou se equilibram nas barras. O equilíbrio também é algo que me fascina bastante, até porque equilíbrio é uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho coordenação motora, eu sempre tive muita dificuldade com essas coisas. Então, para mim, ver aquelas apresentações é algo que me deixa muito encantado. Eu fico realmente muito preso naquilo tudo. Eu gosto muito de observar os movimentos. É tudo muito bonito para mim. E a gente pode ver que na vida também a gente precisa muitas vezes de ter equilíbrio, de ter força nos movimentos, saber como se movimentar, saber como entrar no aparelho, assim como os atletas da ginástica artística, e também como sair deles. Então, a gente pode fazer uma analogia com os jogos e a vida, porque se a gente parar para pensar, nós estamos sim numa grande competição. Como eu disse no começo do vídeo, para conseguir chegar ao pódio, para conseguir alcançar uma medalha, para conseguir a vitória, a gente precisa estar muito bem preparado, a gente precisa ter muito treino. E assistindo essas modalidades esportivas que eu gosto, eu fico imaginando quanto tempo que aquelas pessoas passam por dia se dedicando a essa modalidade, se dedicando aos seus esportes, treinando, muitas vezes abrindo mão de coisas, abrindo mão de baladas e de festas e de coisas que é relativamente normal para pessoas que geralmente têm aquela idade dos atletas, em torno de 20, 30 anos mais ou menos, mas para alcançar a excelência, muitas vezes eles precisam abrir mão dessas coisas. E na vida também é assim, se a gente quer alcançar certos objetivos, em alguns momentos a gente vai precisar fazer escolhas. A gente vai precisar escolher se quer fazer aquilo que gosta ou se vai fazer aquilo que precisa ser feito. Porque eu tenho certeza que os atletas muitas vezes deixam de fazer muitas coisas que gostam para treinar horas e horas incansavelmente até alcançarem, até chegarem na excelência que eles têm. E a gente no dia a dia, pelo menos eu posso falar por mim, muitas vezes eu não consigo ter essa dedicação. Muitas vezes eu não consigo ter esse foco de deixar algumas coisas de lado para fazer aquilo que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos. Então é muito mais fácil para mim, por exemplo, chegar cansado do trabalho e deitar na cama para assistir mais um episódio daquela série que eu estou acompanhando, e quando eu vou ver já são 10 da noite, eu já vi 7 episódios e acabei não fazendo as pesquisas que eu precisava fazer, ou lendo um livro, ou fazendo algo mais produtivo. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é ruim assistir série, muito pelo contrário, eu gosto muito de filmes e séries, e eu sei que de uma forma ou de outra a gente acaba aprendendo alguma coisa com essas programações e com
diversões. Também é possível, mas a gente precisa verificar se nós não estamos dando tempo demais para essas coisas e deixando de lado o foco e a dedicação para outras coisas que podem melhorar muito a nossa vida. A gente precisa colocar sempre na balança. Não pode ser só momentos de prazer na vida. E aí eu falo de novo, eu tenho certeza que os atletas que estão nos Jogos Olímpicos abriram mão muitas vezes de momentos de prazer. E às vezes até momentos com a família, por exemplo. Porque, caso contrário, não seriam os atletas de ponta que são. Mas existe também um outro ponto muito interessante que a gente pode levar em consideração e trazer para a nossa vida coisas relacionadas aos Jogos Olímpicos. Porque mesmo os atletas de alta performance, aqueles que se dedicaram bastante, treinaram muito, têm muito foco naquilo que estão fazendo, acontece eventualmente de caírem, de sofrerem uma queda no exercício, falharem. Isso acontece. Mesmo que eles estejam ali dando o seu melhor, em alguns momentos os erros vão acontecer. E na vida não é diferente. Na vida também existem momentos em que mesmo que a gente esteja fazendo tudo absolutamente da melhor forma possível, tudo como a gente planejou e como a gente programou e como a gente treinou durante muito tempo, vão acontecer falhas, vão acontecer momentos em que a gente vai cometer deslizes e muitas vezes esses deslizes podem nos tirar do caminho de alcançar o objetivo, de alcançar a medalha, né? Fazendo essa analogia com os Jogos Olímpicos. E a gente tem que entender que isso é absolutamente normal, que isso é absolutamente possível de acontecer. E não é porque houve uma falha que todo o seu trabalho, que todos os momentos que você utilizou para se preparar para a sua jornada, seja ela qual for, isso não significa que eles estejam jogados fora, isso não significa que eles não serviram para nada. Mas, assim como nos esportes, os erros também trazem aprendizado. Porque, por exemplo, se um atleta da ginástica artística está lá fazendo os seus movimentos no cavalo com alças, eu sei pouco, tá? Eu não entendo muito de esportes, como eu já disse, mas alguma coisinha a gente acaba aprendendo assistindo. E de repente ele, por algum equívoco, a mão desequilibra, a mão se solta e ele cai do aparelho. Ele já vai aprender que ele vai parar para pensar o que pode ter gerado aquele desequilíbrio e numa próxima vez, num próximo momento, ele vai se atentar mais para aquele momento específico. Ele vai se preparar para que numa nova tentativa, seja naquele momento ou seja num futuro, ele não cometa mais aquele erro. E na vida também a gente tem que ser assim. A gente tem que aprender com os nossos erros. A gente tem que entender que os erros fazem parte do processo. E que muitas vezes são os erros que nos fazem justamente evoluir. Muitas vezes são exatamente os erros que nos fazem ser pessoas melhores. E se porventura um erro me tirou do meu caminho, me tirou do meu objetivo, me fez perder uma vaga, perder uma oportunidade ou qualquer coisa nesse sentido, que eu possa aprender com esse erro para que ele não se repita mais. Que eu possa transformar esse erro em crescimento. E aí tem uma coisa muito interessante que eu estava até esses dias conversando com um amigo meu, que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala, por exemplo, sobre arrependimento. Arrepender-se dos erros é algo importante, mas não pode ser uma dor, não pode ser algo que me faça mal. Eu errei em tal coisa, eu errei em tal pessoa, eu falei algo que eu não deveria, eu fiz algo que não deveria, que pessoa horrível eu sou. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. Porque, como eu disse anteriormente, os erros são absolutamente normais na vida e são absolutamente corriqueiros, acontecem com muita frequência e em muitos momentos. Então, a gente precisa transformar, talvez mudar a palavra arrependimento para a palavra aprendizado. Eu acho que é muito mais útil quando a gente comete um erro, ao invés de simplesmente se arrepender, eu errei, e agora o que eu faço, como eu sou uma pessoa ruim.
Eu não deveria ter baixado tanta cabeça porque mostrou muita calvície, né? Mas enfim, ao invés de ter essa atitude de autocomiseração, ou seja, ter dó de mim mesmo, eu preciso pegar esse erro e transformar num aprendizado, e transformar numa evolução, e entender que a próxima vez que eu estiver fazendo algo semelhante, que eu possa mudar as minhas atitudes. Assim como um atleta que por acaso estava lá correndo na prova de atletismo e tropeçou por algum motivo, ele vai parar para pensar que da próxima vez que ele estiver fazendo aquela mesma prova, ele vai se atentar mais para o que fez ele tropeçar. Então a gente precisa trazer para a vida esses conhecimentos, trazer para a vida esses aprendizados e entender que a busca pela excelência ela é diária. A busca pela medalha de ouro, ela acontece em todos os momentos. E por isso que a gente precisa estar muito bem preparado na vida. E por isso que a gente precisa sempre estar atento aos nossos atos e tentar a cada dia melhorá-los, tentar a cada dia nos melhorar, tentar a cada dia se transformar em alguém melhor do que foi ontem. E um outro ponto que eu acho muito interessante também que a gente pode abordar sobre esse tema das Olimpíadas é que talvez se você não esteja competindo, você pode estar torcendo. A gente vê multidões torcendo pelos seus atletas, torcendo pelas suas bandeiras, pelas suas pátrias. E a gente também precisa fazer isso na vida. A gente precisa torcer pelas pessoas que a gente admira, torcer pelas pessoas que a gente tem um apreço, um carinho e muitas vezes, infelizmente, pela natureza do ser humano, muitas vezes nem é por maldade, mas é por algo que tá meio que intrínseco na gente, tá meio que já natural dentro da gente. A gente deixa de torcer por pessoas, a gente deixa de empurrar pessoas para frente, a gente deixa de dizer assim, poxa, o meu amigo abriu um estabelecimento comercial, eu vou lá no estabelecimento comercial dar um apoio pro meu amigo. Porque às vezes a gente como ser humano, a gente tem umas falhas que precisam ser consertadas, que às vezes ter até meio que uns pensamentos negativos com relação ao outro, mesmo quando são pessoas do nosso convívio diário. E a gente pode pegar o exemplo dos Jogos Olímpicos também nisso, e criar torcidas, motivar pessoas para que elas também alcancem os objetivos delas, para que elas também busquem a medalha de ouro, seja em qual aspecto for. Eu acho que quando a gente torce por alguém e esse alguém vence, isso faz bem pra gente também. Olha lá nas Olimpíadas, olha lá nos jogos, olha no futebol, quando o seu time do coração vence, você fica extremamente feliz. E por que a gente não pode apoiar pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas a nós, torcer por elas, motivá-las? E quando a gente vê que elas estão conseguindo os objetivos, que elas estão vencendo na vida, a gente também ficar feliz com isso. Eu acho que isso é um caminho que poderia ser trilhado pela humanidade para a gente conseguir ser uma sociedade melhor, ser um mundo melhor. E é aquilo que eu sempre falo, e eu realmente, além de falar, eu acredito muito nisso. Eu acredito que fazer o mundo um lugar melhor é extremamente fácil, é extremamente simples. É que muitas vezes a gente está tão embrenhado nos nossos próprios problemas que a gente deixa de olhar as pessoas ao redor e deixa de fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, nesse momento em que a gente está vivendo toda essa torcida e todo esse clima de Jogos Olímpicos, que a gente consiga fazer essas analogias e trazer isso para a nossa vida prática. De nos prepararmos para os nossos objetivos, de aprender com os nossos erros e fazer com que eles sejam evolução para nós, e de torcer por outros atletas, por outras pessoas, por amigos, por familiares, torcer para que
todos consigam alcançar a medalha. Inclusive, o Emicida tem uma música que ele diz assim, vencer, se você vence sozinho, quem venceu foi o sistema. E aí tem uma outra parte da música que ele fala, quem sonha junto, sobe junto. E eu acho que é muito isso. E isso é uma coisa que eu pretendo e que eu procuro sempre ter na minha vida, de que os meus sonhos possam ser também os sonhos de outras pessoas e que mesmo se em alguns momentos outras pessoas tenham sonhos diferentes dos meus, mas se eu puder ajudá-las de alguma forma, eu vou sempre estar com a mão estendida, pronto para isso. Porque aqui a gente está todo mundo junto nesse barco que a gente chama de mundo. Então, se a gente der as mãos como realmente uma grande torcida global, eu tenho certeza que a gente consegue vencer, que muito mais pessoas vão vencer. E é claro que isso gera outras discussões, né? Como não dá para negar que existem algumas pessoas que são o topo da elite, o topo da alta sociedade, dos grandes proprietários de fortuna, que não querem justamente que muitas pessoas, principalmente nós, o povo, conquiste os nossos espaços. Mas isso dá um baita de um debate muito longo, que é melhor a gente deixar para uma outra hora. Hoje, pelo menos para mim, o que importa é me preparar para as grandes competições que a vida me apresenta todos os dias e torcer e ajudar para que outras pessoas também alcancem e que todo mundo esteja juntos, comemorando a vitória uns dos outros. E eu já tinha até desligado tudo aqui, mas eu preciso dizer uma última coisa e eu garanto que vai ser rápido. Eu não sei se todas essas coisas que eu digo nos meus vídeos se fazem sentido para alguém ou se é só devaneio da minha cabeça. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que fazer esses vídeos me trazem uma satisfação assim inominável. Eu não consigo descrever o prazer e a sensação de missão cumprida que me dá quando eu desligo a câmera e desligo, vocês não veem, mas tem todo um aparato aqui ao redor, tem todo um esquema de gambiarras para ter luz e para ter cenário, para ter tudo isso. Mas a sensação que me dá, o prazer que me dá de fazer isso, não tem nada que pague. E mesmo que não faça sentido para mais ninguém, e mesmo que não haja audiência, como infelizmente ainda não tem da forma como eu gostaria que tivesse, eu pretendo continuar fazendo, porque o meu sentimento, as minhas sensações não tem número para classificar. Obrigado por você que assiste, obrigado por você que comenta, obrigado por você que compartilha com outras pessoas. Você não tem ideia do quanto você me deixa feliz. Obrigado mesmo. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.